noite a todos, boa noite a quem está assistindo ao vivo. Estamos dando continuidade à nossa série de lives sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. Hoje vamos falar sobre o processo de regulamentação das práticas. É a nossa segunda live. A primeira foi uma visão geral da série. Estávamos eu, Dr. Eduardo Guariglia, médico, psiquiatra, formado em psicodrama e acupuntura e com conhecimento de outras práticas. Ana Teresa Close, que é professora de origem, professora de história, né? Mas agora a principal atuação dela é na área do Reiki, como formadora do Reiki. Ela é fundadora da Casa do Reiki Consciente, aqui em São José dos Campos. É um prazer que você esteja aqui conosco hoje. Prazer, mais uma vez, mais Eduardo. Uma vez. Estamos juntos. E estaremos juntos ao longo de toda a série, que pretende ser bastante longa. São 3 lives introdutórias, essa é a segunda, e depois, a princípio, uma para cada uma das práticas. A doutora Josi Paterno, que é biomédica, formada em acupuntura, também com conhecimento em várias práticas, pesquisadora na área, trabalha junto a universidades, a Univap aqui em São José dos Campos, a Unifesp em São Paulo. Esteve com a gente na primeira e estará com a gente ao longo de toda a jornada. Obrigado, Josne. Boa noite a todos, boa noite, Eduardo, boa noite, Ana. E hoje temos uma ausência do nosso apresentador, Márcio Marcondes, que esteve com a gente na primeira. Márcio, espero que esteja tudo bem aí. Faz falta e um grande abraço. Você está aqui conosco. E hoje temos a nossa convidada especial, que está onde? Que é a doutora Cristiane Matos. Ela é biomédica também, doutora, e ela é a coordenadora nacional das PICs no Ministério da Saúde em Brasília, que é onde ela está neste momento. Boa noite, Cristiane. Realmente uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente hoje. Acho que não consigo pensar em uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto. Você quer se apresentar um pouco, falar alguma coisa? Boa noite, Eduardo, Ana, Josi, um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui no Ministério da Saúde nesse momento, né? Aqui, inclusive, atrás de mim vocês veem aqui algumas plantinhas da nossa coordenação, também uma luz rosa aqui, que a gente está na cromoterapia rosa, que é a frequência do amor, né? Então, com esse cenário aqui, deixo um abraço para vocês, muito obrigada, estou à disposição. Obrigado, Cris, muito obrigado. Doutora Cristiane, né? Então, queria que você começasse dando uma ideia para a gente desse cenário das PICs. Como que se organizou isso? Da onde que vem, aonde que se origina essa regulamentação das práticas? É uma coisa do Brasil? É um movimento internacional? A OMS está envolvida nisso? Como que se deu esse processo no âmbito global mesmo, até chegar aqui no Brasil? Tem um histórico, não tem? É uma ideia originária do nosso país, não é? Você poderia falar um pouco disso para a gente, por favor? Claro. Então, Eduardo, vocês me escutam bem, né? Sim. Ok, porque para mim aqui está tendo um delay, né, na transmissão, então qualquer coisa que acontecer, vocês me falam, eu volto de novo, tá bom? É importante ter o feedback de vocês. Fora, né, do Brasil, as práticas elas são muito conhecidas, né, e denominadas, inclusive pela própria OMS, com a terminologia de medicinas tradicionais complementares integrativas. E daí vem a sigla, né, o acrônimo MTCI, né, ou do inglês TIMC. Aqui no Brasil, esse mesmo escopo, né, de práticas a gente chama de PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, Eduardo, como você falou, né, você perguntou, isso é algo só daqui, né, ou tem alguma regulamentação fora? De fato, nós temos diretrizes, né, internacionais que regem, né, toda uma estratégia global relacionada a
as ações dessas práticas, né, em diversos países. Então, na Organização Mundial de Saúde, nós temos uma área específica lá que trata das medicinas tradicionais complementares integrativas. Estão organizadas, regulamentadas por uma estratégia global, né, que vocês podem achar lá no site da OMS. Se vocês entrarem no site da OMS e forem lá e pesquisar, né, no inglês, Traditional Medicine, então vocês vão ter lá uma página específica sobre todas as práticas, as nossas PICs, né, que a gente conhece por PICs, e vocês vão poder ver lá na biblioteca 65 documentos, né, onde tem todo o histórico desde 1977, né, ou seja, é uma discussão bem antiga, antes até de eu nascer, né. E depois aí a gente vem com diversos documentos onde sistematizam todas as estratégias. O documento mais atual que nós temos, né, que é a estratégia global da Organização Mundial de Saúde para as medicinas tradicionais, ela abrange aí o período de 2014 a 2023. Esse documento está lá disponível para qualquer um acessar de forma gratuita. E nós temos também diversas regulamentações no nível internacional, né? Uma das áreas dentro das práticas integrativas no geral, que é bem discutida, é interesse de, eu diria, praticamente todos os países, são as plantas medicinais e os fitoterápicos, né? Então a gente vem discutindo isso muito aqui no Ministério da Saúde, no âmbito de arenas internacionais, como o próprio bloco econômico dos BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exatamente com relação às cooperações técnicas no nível internacional, né, que a gente pode fazer. Então, em síntese, nós temos também, além dessas regulamentações da OMS, nós temos aí a estratégia, né, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, onde nós temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, sendo que um deles está relacionado diretamente à saúde, que é o objetivo número 3. E nesse objetivo, que está relacionado ao bem-estar, nós sabemos do potencial das PICs para contribuir de forma que nós, profissionais de saúde, possamos alcançar aí essa promoção de saúde e bem-estar, né? Então, em síntese, no contexto internacional, é isso que nós temos. Muito obrigado, muito obrigado. Ana, Josne, vocês querem... Temos alguma pergunta do público aí? Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora Josne que está falando, também biomédica, colegas aí de profissão. E a biomedicina agora que veio ter uma nova resolução que contempla uma nova habilitação nas práticas integrativas e complementares à saúde, de forma bem completa. Foi muito batalhado isso no Conselho. Eu gostaria de que você falasse como está o cenário hoje dentro dessa política, quais são os objetivos agora daqui para frente na sua gestão? Quais os desafios no cenário atual? São vários, né, Josi? Inclusive, até eu estive conversando com o Conselho Federal de Biomedicina, né? É um conselho muito organizado com relação às práticas, né? Nós vamos ter reunião agora, tive uma reunião prévia e agora, no próximo dia 24, vou estar na plenária com eles, né? Discutindo exatamente quais são as atribuições do biomédico mediante a legislação brasileira hoje, né? Que regulamenta essas práticas e como que nós aqui no Ministério da Saúde podemos apoiá-los, né? E fortalecer essa atuação do biomédico. E nós estamos fazendo esses diálogos com diversos conselhos profissionais, porque é importante, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse tema, né, Ana, para discutir um pouco sobre a formação, que é um tema, assim, que eu considero talvez o calcanhar de Aquiles, né, desse grupo aí de recursos terapêuticos, que são as práticas. Josi, quando a gente fala, né, de gestão no âmbito do governo federal, é um tema extremamente delicado, né, porque aqui no Ministério da Saúde nós lidamos o tempo inteiro com mudanças, né? Então, e você imagina esse contexto inteiro de mudanças, né, de um sistema extremamente complexo, dentro de um sistema universal que é o SUS, né, o maior sistema de saúde do mundo é o nosso SUS, né, com todas as suas complexidades. Então, o principal desafio, né, que eu diria hoje, no âmbito da gestão da coordenação do Ministério da Saúde, é exatamente o fato de a gente ter uma política que pode contribuir de forma
muito eficaz, né, e eficiente com relação ao próprio propósito do SUS, né, e os seus princípios, que essa universalidade, a equidade e a integridade, né, por meio da promoção da saúde. E por um outro lado, apesar de todo esse potencial, uma política nacional implementada há 15 anos, nós não temos uma coordenação formalizada dentro do próprio Ministério da Saúde. Então, existem algumas fragilidades nesse sentido, mas, claro, nós temos hoje total apoio, né, com relação à gestão atual, de que a gente transcenda essa dificuldade. E hoje, por exemplo, né, nós tivemos um evento que foi extremamente importante, que foi a primeira reunião oficial da Câmara Técnica Assessora em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do Ministério da Saúde, onde convidamos especialistas de todo o Brasil, diversas instituições, né, representantes de diversas instituições, por exemplo, OMS, Conselho Nacional de Saúde, diversos professores universitários, terapeutas também estiveram presentes, e exatamente nessa arena nós vamos discutir o que nós construímos ao longo desses 15 anos, né, o que está faltando para a gente realmente dar um salto, né, positivo na política, e a gente caminhar para discutir de fato, de forma colegiada, participativa, os temas que a gente considera que são delicados, né, nesse contexto, porque a gente sabe do potencial que essas práticas têm para a promoção da saúde, para o autocuidado, e o Ministério da Saúde tem essa consciência e a gente quer investir nisso. Obrigada, doutora. Você estava falando, Cristiane, você falou de 1977, um dado curioso, é o ano que eu nasci. No mínimo interessante isso. Na hora que você falou, opa. E assim, acho que cada vez mais há essa busca por esse olhar, o famoso olhar ampliado e a transdisciplinaridade, né? Pelo menos é o olhar que a gente propõe aqui. A gente falou isso na primeira live, para quem não viu, assista, está disponível nas minhas mídias e do Instituto. É uma necessidade urgente, e eu acho que as PICs vêm nesse âmbito internacional e nacional, e o SUS é fantástico, né, como sistema de saúde, a proposta, inclusive essa inovação, que eu não sei como que estão isso nos outros países, de repente você pode comentar, mas eu vou passar a palavra para a Ana aqui, esse paralelo, né, como que o Brasil está nesse cenário mundial de inovação. A gente sabe que o Brasil tem políticas muito interessantes, muito inovadoras, muitas vezes. A própria questão da introdução das PICs no sistema médico, né, de saúde gera alguns questionamentos, alguns desconfortos, alguns entraves. A gente sabe como se organiza o sistema, diferentes profissionais e os diferentes olhares, mas, por outro lado, e talvez esse seja um grande ganho, traz à luz um tema importantíssimo para discussão. No mínimo, põe na mesa para ser olhado e ver o que vai ser feito. Isso é muito legal, tanto para médicos, profissionais de saúde, terapeutas e o público em geral, que, de uma forma ou de outra, já estava buscando isso nos sistemas paralelos. Quando eu falo sistemas paralelos, não estou falando do sistema de saúde complementar. Eu estou completamente fora, porque até o sistema de saúde complementar, convênios, hospitais particulares, vem na rasteira do SUS, na verdade, uma vez que o SUS traz isso à tona, com a Unifesp, o Einstein e outros hospitais, Sírio, trazendo isso, uma vez que o SUS dá esse passo e inova. Isso é muito interessante, é muito legal. Bom, vamos guardar isso, passar a palavra aí para a Ana, né? Tivemos o médico falando, a pesquisadora, a professora universitária e agora a terapeuta. Vamos ver essa outra visão aqui. Boa noite, Cristiane. Eu tenho um bom tempo de caminhada nisso. Comecei como todas as pessoas, recebendo, sendo cliente, né, dessas técnicas que, naquela época, e nós não vamos falar de anos, já que está todo mundo dizendo há quantos anos, eu prefiro não falar há quantos anos, mas eu conheci todo esse universo vivendo, sentindo como a energia, como essa tradição, né, porque são técnicas super fundamentadas em filosofias e sistemas de saúde,
que remontam milênios. E depois eu fiz a transição para aprender, né? E hoje sou formadora de algumas modalidades. E aí, o que as pessoas conversam comigo como pessoa que é praticante e que recebo técnicas de outros colegas e também como professora de algumas técnicas, assim, a pergunta que circula entre nós é: ok, então agora os terapeutas começam a entrar no sistema de saúde oficial. Como é que está sendo esse programa, assim? Como é que as pessoas que trabalham terapeuticamente, que já têm seus dados, conhecem isso, e também os que estão agora fazendo sua formação? Porque as pessoas estão muito interessadas. Desde que surgiu essa conversa de PICs, as pessoas ficaram interessadas em conhecer mais, para também praticar como um trabalho pessoal, um caminho pessoal de equilíbrio e busca da saúde, como também profissão. Como é que a profissão está entrando nesse sistema hoje? Como é que um terapeuta consegue entrar no sistema de saúde? Essa é uma boa pergunta, né, Ana? E eu acho que muita gente tem dúvida, e nós temos aqui, né, no Ministério da Saúde, um canal aberto de perguntas. Nós recebemos muito essa pergunta dos usuários do SUS, né? Sou terapeuta formado, um exemplo, em Reiki, né, que eu sei que é uma das práticas que você leciona e pratica. Como faço para atuar no SUS, né? É bem comum essa pergunta para diversas práticas que a gente conhece. O que eu posso te dizer, Ana, é que realmente, né, todo esse universo das práticas, ele é muito anterior e complexo, muito antes da política ser implementada a nível nacional, né? Então a gente tem muitas pessoas que foram formadas de diversas formas, e nós conhecemos, nós que estamos nesse meio, a gente sabe da seriedade de muitas pessoas, né, que se formaram e atuam nisso há muitos anos. Quando a gente tem agora um contexto nacional que está atrelado a diretivas internacionais relacionadas a essa prática para a oferta no Sistema Único de Saúde, né, na atenção primária, que é o nosso caso, nós estamos aqui radicados na Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, chega um momento que nós, enquanto Ministério da Saúde, somos cobrados com relação a essa questão, né? Educação permanente, o que fazer relacionado às PICs. Então, essa, por exemplo, foi uma discussão colocada hoje na Câmara Técnica, porque a gente tem essa diversidade de práticas, né, com racionalidades complexas. O próprio Eduardo pode dizer aqui, né, a própria medicina tradicional chinesa, a medicina ayurveda, a medicina antroposófica, né? Então, nós temos aí questões que são colocadas diariamente para a gente, que nós também refletimos, tanto do ponto de vista prático, né, até onde o terapeuta pode ir, até onde o médico entra ou vai, né? E todas essas questões, Ana, relacionadas às atribuições profissionais na saúde, isso aí realmente é uma linha, né, eu diria assim, de atuação que fica mais a cargo do próprio Ministério do Trabalho, né, em reconhecer uma profissão XYZ, dos próprios conselhos de classe, em ter normativas, né, diretrizes relacionadas à atribuição daquele profissional para uma determinada prática. Então, vou citar o exemplo, Josi, do nosso conselho, né, que é um conselho bem organizado, por exemplo, o Conselho de Enfermagem também, né, que foi um dos conselhos que a gente já dialogou, o Conselho Federal de Farmácia. Então, eles têm diretrizes internas onde eles colocam lá o profissional, né, enfermeiro, biomédico, né, farmacêutico, eles têm, mediante apresentação de diploma, com X carga horária, ele pode ter atribuição em tal prática, né, habilitação em práticas integrativas com
atribuição profissional para atuar em X práticas. Então, geralmente nos cursos de graduação reconhecidos pelo MEC, está sendo feito dessa forma, a partir de normativas dos próprios conselhos de classe. Agora, quando a gente vai para o mundo dos terapeutas, né, hoje, nesse exato momento, existe um movimento muito forte, né, de associações a nível nacional de terapeutas querendo que regulamente a profissão de terapeuta, né, para atuação com as práticas na área da saúde. Então, isso aí é uma questão que não envolve o Ministério da Saúde, né, envolve o próprio Congresso Nacional, né, uma questão política, juntamente com o Ministério do Trabalho, né? Nós aqui somos mais relacionados a dar as diretrizes da política nacional, né, para aqueles profissionais que estejam atuando no SUS. Então, é um pouco complexa essa questão, né? Mas realmente os terapeutas, eles ainda são uma força extremamente importante e grande lá na ponta, né? Atendendo ali no SUS, atendendo em diversos locais, sejam seus consultórios particulares ou não, mas a gente tem essa questão de que a profissão não é regulamentada hoje, né, ainda. Obrigado. Nós temos alguma pergunta aí? Não? Se quiserem, mandem perguntas. A gente está acompanhando, tem algumas mídias transmitindo. Nós estamos acompanhando as perguntas pelo Instagram do Instituto Horos, @instituto.horos, O-R-O-S. Tá? Ana, Josne, alguma pergunta, algum comentário? Eu queria só saber uma coisa assim. Como você mencionou, muitas técnicas, práticas, elas não têm seus conselhos, né? Então, o que tem sido praticado nas unidades de saúde é que cada unidade, por exemplo, cada hospital, cada clínica, ela tem autonomia para fazer essa seleção e colocar profissionais lá de acordo com a sua própria vivência na comunidade? Não existe regulamentação assim sobre quem pode ser contratado? Então, Ana, só para esclarecer um ponto, né? Na nossa política nacional, né? Também está lá no site APS, né, do Ministério da Saúde, Atenção Primária à Saúde, vocês podem baixar lá. Nós temos hoje 29 práticas reconhecidas, né, e regulamentadas na nossa política nacional. A gente sabe que o número de práticas no mundo terapêutico é 3, 4, 10 vezes maior, né, que as que estão na política. E, na verdade, muitas dessas práticas, elas têm evidências, né, de diversos níveis que comprovam a eficácia dessas práticas, né, e cada profissional, na verdade, seja da área da saúde, né, ou não, ou terapeuta, ele é livre para simplesmente escolher quais práticas ele utiliza ou não. A política simplesmente regulamenta uma atuação no Sistema Único de Saúde, né? Então, como a sua pergunta, né, se as pessoas são livres, né, para serem, se cada sistema pode contratar qualquer pessoa, sim, né? Por exemplo, o município, né, ou o estado que tem a política implementada ou que oferta algumas das práticas nos seus sistemas de saúde, postos de saúde, enfim, eles têm toda uma regulamentação que eles vão ali definir as suas regras de contratação, né? Então, certamente a pessoa vai ter que ter experiência de tanto tempo, né, naquela prática, apresentar um diploma, né? E é exatamente essa questão da formação que não é padronizada no Brasil ainda para quem vai oferecer serviço no SUS. Então, hoje esse é um leque ainda que está muito aberto, né? Então, praticamente, cada município ali, ele vai colocar suas diretrizes e vai fazer a seleção local para a escolha do profissional, tá? Nós, Ministério da Saúde, não interferimos nessa questão. Muito bom, muito obrigada. Era isso que muitas pessoas estavam perguntando hoje durante o dia. Vocês vão trazer essa informação? Muito gostoso ter a sua palavra aqui.
Então aí as pessoas têm, né, quem tem interesse, por exemplo, né, um terapeuta tem algumas formações, simplesmente buscar o município ali, o sistema de saúde, né, da sua região, a secretaria local de saúde, e verificar se lá tem oferta de práticas, né, e se tem processo seletivo aberto e quais são as diretrizes que aquela secretaria normatizou para a contratação dos profissionais. E aí cada local vai ter as suas regras, né? Muito obrigada. Então, só para fechar a questão, a regulamentação dos profissionais, a determinação, as diretrizes de quem são os profissionais que poderão exercer determinadas práticas, eu entendo, varia de prática para prática e cabe aos municípios, é isso? Não é ao governo federal, nem ao Ministério da Saúde, nem ao governo estadual. É uma determinação de cada um dos municípios, é uma autonomia municipal, é isso? Exato. Cada conselho profissional de classe tem as suas diretrizes para os profissionais que são formados, né, na área da saúde, e que ali então tem o seu registro regulamentado e a sua atribuição profissional, né? Em cada município, em cada estado, as secretarias que ofertam essas práticas no SUS têm a total liberdade, né, a autonomia de dizer qual é o seu processo seletivo e quais são as condições para que um profissional que trabalhe com as práticas ele possa concorrer àquela vaga, né, para ofertar. Então, é um processo seletivo que acontece, né, e cada local aí vai ter as suas regras de seleção desses profissionais. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu acho que a Josne quer perguntar, mas você falou das 29 práticas. Isso é uma questão que me vem, que talvez venha para muitas pessoas, terapeutas, profissionais que exercem práticas que não estão regulamentadas. Até porque no início da política eram algumas práticas e foi se expandindo. Essas 29 práticas que foram regulamentadas, e acho que você falou muito bem, você já colocou, são práticas que têm alguma fundamentação. Não sei se você se daria para traçar um histórico breve. Que fundamentação? A fundamentação empírica, embasada na história, por exemplo, de práticas milenares, como a Ayurveda e medicina tradicional chinesa, ou embasamento tradicional, como talvez a fitoterapia, o conhecimento tradicional, que aqui no Brasil é muito forte, ou fundamentação científica apenas. E como que é esse trajeto? Por que essas 29 práticas? Por exemplo, são as 29 práticas que têm fundamentação, ou que a OMS prevê, ou a OMS prevê muito mais, ou ela deixa aberto, traçar um histórico do passado, do presente e do futuro. Quer dizer, o que uma prática precisa ter ou não para entrar, até para explicar, acho que é uma dúvida dos terapeutas, por exemplo, por que tal prática não entra e outra entrou? Qual que fica meio sem critério, até para os médicos também, que muitas vezes não conhecem as práticas e são a história da medicina baseada em evidências, não conhecem e acham que não tem evidência e criticam, né? Até para esclarecer para o público mais amplo e até o passado, o estado atual e o futuro de como se dá esse processo de eleição de uma prática para ser abarcada pelo programa. Essa é uma boa pergunta, viu, Eduardo? Porque também a gente recebe aqui, vira e mexe, alguém com sugestão. Como você falou, né? Nós gostaríamos de sugerir que a equipe do Ministério incluísse tal prática na política, né, nacional. E, de fato, não é um processo, né, que eu diria para vocês que é muito fácil, porque envolve aqui todo um nível, né, de gestão federal. Envolve também toda uma articulação a nível de pactuação dos recursos financeiros, então isso muda muito, né, a questão de oferta dessas práticas pelo próprio SUS, e não é uma decisão fácil, né. O que eu diria para vocês que é interessante, porque essa é uma pergunta que eu ainda antes, né, de entrar no Ministério da Saúde, igual a você, Ana, fui praticante, né, ainda não cheguei não tive a coragem ainda de atuar como docente, mas sou praticante e usuária das práticas, né, há muito tempo, e eu me fazia também essa pergunta, por que tal prática está, por que outra prática não está, e quando a gente vai estudar, né, quando a gente vai dialogar aqui com os colegas internamente, na verdade, essa resposta, Eduardo, a gente não tem de forma clara e objetiva na nossa política. Se você ler o texto, você não vai ver
exatamente quais são esses critérios, né? Então, nós assumimos, né, que essas práticas entraram depois de uma longa discussão em conferências nacionais de saúde, diálogos com diversos atores, e elas foram, na verdade, entrando, creio eu, pelo que a gente dialoga aqui internamente, pela sua popularidade, pela sua eficácia, por serem racionalidades médicas complexas, antigas e que a gente sabe que tem o seu valor, né? E a gente pode se perguntar, então quer dizer que dessas 29, né, por exemplo, uma prática que é extremamente importante aqui no Brasil, que são as medicinas tradicionais indígenas, por que não está, né? Que é tão importante, por que não está? Então, essas são perguntas que a gente se faz, né? E que nesse processo todo que a gente está implementando agora recentemente, na Câmara Técnica, aqui no Ministério da Saúde, nós estamos trazendo exatamente essa discussão para que a gente possa, né, em um curto, médio prazo, ter aí talvez uma revisão dessa nossa política e incluir esses critérios de forma muito clara. Então, Eduardo, só atendendo aqui ao seu pedido e fazendo um breve históricozinho, né, para o público que está aí, que às vezes talvez não teve, né, a oportunidade ainda de ler a política, então um breve resumo. A nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que nós chamamos de PNPIC, ela tem 15 anos, fez 15 anos em maio desse ano, tá? E ela foi implementada, né, no dia 3 de maio e ela surgiu com 5 práticas, né, reconhecidas, que foram a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, o termalismo social e a medicina antroposófica. Depois, em 2017, né, se passou aí um bom tempo, mais 14 práticas foram incorporadas à política nacional. Então são elas a arte-terapia, a medicina ayurveda, a biodança, a dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e yoga. E, por fim, né, agora em 2018, mais 10 práticas foram incorporadas à nossa política nacional, que são a apiterapia, a aromaterapia, a bioenergética, a constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Então, totalizando 29, né? E quantas outras que nós sabemos, né, que na prática terapêutica tem eficácia, tem eficiência, né? São eficientes e que não estão na política. Então, são questões, né, que a gente pretende colocar também. Recebemos, inclusive, projetos muito bem fundamentados, né, com evidências científicas e toda uma contextualização, sugerindo, né, que determinada prática entre na política. Então, só resumindo para vocês, não é um processo simples, né? É necessário que, mediante o que nós temos hoje, que são 29 práticas oferecidas no nosso Sistema Único de Saúde, que a gente também avalie a implementação, né, dessas práticas. É um processo extremamente importante, que é a avaliação, o monitoramento e a avaliação de uma política pública e o seu respectivo impacto, né, com relação às ações que essas práticas, que essa política nacional tem promovido nos estados, nos municípios. Então, esse é um passo também que a gente necessita dar aqui do ponto de vista enquanto Ministério da Saúde, né, que é a qualificação também dos dados que a gente tem, né? Então, a gente precisa fortalecer todo esse arsenal de informações, trazer esses dados a público para que as pessoas também entendam o impacto, a importância, né? E a busca também por essas práticas, né? Hoje, mais ou menos, nós fizemos aqui, estamos caminhando em nossas análises e hoje a gente tem, né, uma análise do nosso país, 11 unidades federativas, né, que tem a política nacional implementada, mais o Distrito Federal, somando 12 localidades. E 49, aproximadamente 49% dos municípios em todo o Brasil oferecem algum tipo de prática. Ou seja, é sim um recurso terapêutico muito procurado, e eu digo para vocês, arrisco dizer que esse número está
subnotificado. A gente tem subnotificação, né? Porque exatamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui de poder fortalecer, ver esses nossos sistemas de informação e fortalecer esse registro, eu creio que isso aí vai aumentar de forma considerável. Assim esperamos. Josine, você queria fazer uma pergunta? Voltando à questão profissional, então, toda a nossa fala aqui, a gente consegue perceber que a gente precisa ter um conselho também de terapeutas regulamentado, que regulamente todas essas façam um reconhecimento desses profissionais que têm o notório saber, que já têm uma experiência de vida e que ofereça as condições para os futuros profissionais, que é o que o nosso conselho veio a fazer dentro, né, do Conselho Federal de Biomedicina, colocando as 29 práticas, regulamentando no Conselho Federal de Biomedicina. Para um biomédico ter essa habilitação, ele precisa, além da graduação, ter 500 horas naquela específica que ele irá atuar. Então, seria uma diretriz, acho que todos os outros conselhos têm mais ou menos a enfermagem, né, a farmácia que já tem essa posição que você também tem, doutora Cristiane? Desculpe, Josi, eu não entendi a pergunta. Em relação à nossa inserção tanto dos profissionais terapeutas já existentes, né, nós termos um conselho de terapeutas fortificado, integrado, conversando com o Ministério da Saúde, que regulamente, né, conceda a esses profissionais que já têm uma longa experiência, porque eles já têm outra formação anterior, e têm o notório saber, às vezes a gente chama isso no nível de 15 a 20 anos naquela prática. Então, fazer o registro desse, aproveitando todo esse... E para os futuros, direcionar as formações com quantidade de horas necessárias. Seria isso o que o Ministério da Saúde vê de possibilidade mais íntegra e coerente para essa parceria junto a vocês? Então, Josi, como eu havia falado, né, lá no início, essa parte de regulamentação da profissão de terapeuta é um caminho que nós podemos apoiar do ponto de vista técnico, né, mas não compete ao Ministério da Saúde. Então, é um caminho... nós caminhamos no mesmo propósito, né, que é apoiar e fortalecer essa política. Entretanto, sabemos da importância do terapeuta, entretanto, são caminhos que eu creio que vai mais ao encontro do Ministério do Trabalho para regulamentação, né? Então, existem associações hoje a nível nacional que eu conheço, que é a ABRAT, a FENAT, né? Que trabalham estão arduamente trabalhando com essa questão de regulamentação das práticas entre os terapeutas, né? E aqui no Ministério da Saúde o papel que nós desempenhamos é de apoiar no sentido técnico, né? De orientar segundo a nossa política. Entretanto, eu creio que o caminho, né, para que isso se acelere seja realmente a regulamentação do profissional terapeuta, o que já é uma luta já de muito tempo, né? E aí um cenário bem complexo, né, que a gente já tem, até se nós avaliarmos, né, Eduardo, na própria área da saúde, né, quanto tempo que levou para, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina reconhecer a acupuntura, né? Os nossos conselhos, por exemplo, biomedicina, sabemos que o primeiro a regulamentar algum tipo de prática aí foi a fisioterapia, se não me falha a memória, e o segundo foi a biomedicina, né? Então, cada conselho, né, cada profissão tem aí seus desafios no âmbito legislativo, e com os terapeutas eu vejo que a grande questão ainda está na regulamentação da própria profissão, né? Obrigada, doutora. Obrigado, doutora Cristiane. Não sei se a Ana quer falar mais alguma coisa, a Josine, mas para já fechando, né, já estouramos um pouco o horário, porque começamos um pouquinho atrasado, peço desculpas a você. É possível traçar um paralelo entre a situação atual do Brasil frente às PICs e outros países que têm uma política federal, né, do país implementada nisso? Por que eu estou falando isso? Primeiro, para ver um paralelo que isso não é uma coisa só do Brasil, e também, por outro lado,
que muitas pessoas às vezes olham de fora e não entendem, o quanto o Brasil é inovador, ousado em uma série de situações e vai muito à frente de outros países. É possível traçar esse paralelo? Existem dados e parâmetros do seu conhecimento, ou, enfim, como que está essa situação em outros países do mundo, dado que é uma política proposta pela OMS e vários países seguem as determinações, né? Como é que está isso no mundo? O Brasil está à frente, não está? Está a par com outros países? Como é que está isso? Então, é interessante porque naquele documento que eu citei para vocês, lá no começo da estratégia global, né, que é de 2014 até 2023, a gente tem alguns dados, né, nesse documento. Eu vou falar agora aqui para vocês. Dos 194 países membros, né, da OMS, 87%, ou seja, 170 países dos 194 reconhecem o uso da medicina tradicional e complementar a partir do ano de 2018. Então, embora, né, essa discussão venha já de longo tempo, desde aí, Eduardo, de quando você nasceu, em 77, né, é antiga a discussão, Obrigado. Toda a regulamentação, ela é recente, entende? Então, com relação à implementação de política nacional, a gente ainda tem um número pequeno de países que tem alguma política relacionada, né? Então, são 5. O relatório, esse relatório de 2019 da OMS, que é um relatório global, ele tem lá esses dados. Então, 50% dos países, ou seja, 97 dos 194, tem alguma política implementada e nós estamos nessa estatística, né? Nós temos uma política nacional de 15 anos. Com relação à questão de regulamentos, né, para medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais, a gente tem aí 124 países, dos 194, aproximadamente 64%, que já tem alguma lei, alguma regulamentação nesse sentido. Agora, é interessante também dizer que nesse relatório da OMS, né, que ele foi publicado em 2019, é o mais atual que a gente tem, né? Em 19 anos de pesquisa que eles fizeram em todos os países membros, né, os que participaram da pesquisa, então de 99 até 2018 houve um aumento de cerca de 37% de implementação de políticas das práticas nos países em âmbito internacional, né? E com relação à regulamentação das plantas medicinais, né, que é um dos temas mais discutidos a nível internacional também, a gente teve aí um aumento de regulamentações de 30%. Como que o Brasil está nisso? Nós necessitamos, né, realizar um diagnóstico situacional no território brasileiro, né? Então a gente tem alguns dados, nós temos sistemas de informação, né, aqui no Ministério da Saúde, são 3 sistemas que nós usamos a nível nacional. E esses sistemas, eles nos dão alguns parâmetros, né, de como que está a oferta das práticas nos territórios, né, nos municípios e estados. Entretanto, nenhum sistema de informação ele é 100%, né, ele não alcança 100% a realidade, não traduz para a gente essa realidade em 100%. Então, uma das coisas que nós estamos aqui fazendo nessa nossa gestão é exatamente qualificar esses sistemas de informação, né, para que a gente possa ter um dado mais fidedigno e para que a gente possa também ter uma análise de situação de saúde com relação às PICs mais real, né? Então a gente está nesse caminho, Eduardo. Eu acho que talvez na próxima entrevista aí, na próxima live, a gente possa ter esses dados para vocês de uma forma um pouco mais sistematizada. Perfeito, perfeito. É muito bacana ver algumas coisas. Primeiro, a inovação, né, a ousadia do nosso país, que é notoriamente ousado e inovador numa série de áreas, embora muitas vezes não divulgado e não apropriado por nós brasileiros, né? Ver que está em construção e o campo aberto e a maleabilidade e sentir que a construção vai sendo feita passo a passo, conforme a coisa vai acontecendo, sentindo até para ter uma solidez, né? E acho importante para as pessoas terem ideia de como que isso se dá por trás das cortinas, né? E aí um privilégio ter você aqui, né?
para nos falar como isso está acontecendo, porque a gente só vê de fora, não tem ideia quais são os processos internos que fundamentam e permitem e viabilizam tudo isso. E poder participar disso enquanto acontece, tanto vivenciar isso passivamente por receber, quanto ativamente para poder contribuir, que é a ideia dessa série de lives. Trazer isso à tona, fomentar isso, divulgar isso e ajudar a construir na medida do possível, que nos é possível. Estamos encerrando aqui. Queria saber se a Ana quer comentar alguma coisa para fechar, falar alguma coisa. Josne, quer falar alguma coisa para encerrar, para a gente fechar? Por favor. Primeiro, a minha alegria na sua fala, porque significa que teremos outro encontro com você. Né? Então, se você tem dados para nos dar no futuro, isso significa que já podemos celebrar o nosso reencontro aqui. Isso é um privilégio e a nossa gratidão já começa a fluir, tanto quanto a sua luz cor-de-rosa aí atrás. E aí o que eu quero dizer é assim, que em meu nome, mas na energia de todos os terapeutas que já manifestaram a sua posição quando nós falamos nesse projeto, eu quero te dizer que a nossa posição de terapeuta, nosso grupo, estamos fazendo essa mudança e estamos oferecendo o nosso melhor, porque o nosso Brasil, ele honra as nossas tradições e a nossa liberdade. Não é? Nós temos muitos terapeutas no Brasil com esse amor ao sistema de educação, ao sistema de saúde, à evolução do nosso equilíbrio aqui no país. Então, em nome dos terapeutas, eu digo ao Ministério, através de você, que a nossa ideia, sim, é ter uma atuação que integra o sistema, sermos integrativos, integrados ao sistema. E nós agradecemos muito por quem está aí lutando, porque nós sabemos que é um trabalho árduo. E eu agradeço a todos os terapeutas, todos os médicos, todas as pessoas que contribuem com essa energia de abertura para a gente. Eu agradeço também, doutora Cristiana, é um prazer em conhecê-la, uma colega biomédica. É muito uma honra para nós termos na frente do Ministério da Saúde uma colega, que futuramente nós teremos um novo encontro, né? Já deixando a dica aqui para nós. E nós estamos frente a universidades aqui de São Paulo, já com alunos fazendo pesquisas de TCC em práticas integrativas e complementares, indo, por exemplo, a setores como Polícia Militar e Polícia Especial de Força Tática de São José e fazendo auriculoterapia para redução de estresse e ansiedade, defendendo esse TCC. Então, já também colocando, os jovens já também estão muito ansiosos, né, para serem inseridos nesse mercado, e essa política só vem a fortalecer tudo isso, todo esse movimento, tanto de médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, terapeutas. Todo mundo foi cativado por alguma terapia em algum determinado momento, né? De forma receptiva, de paciente, e esse equilíbrio gera o quê? Uma transformação e gera uma busca interior e social também, né? E assim, eu agradeço toda seus ensinamentos, né, de hoje, foi de muita grande valia. Nós vamos registrar isso na nossa série de lives para ficar registrado. Vamos pedir para os alunos assistirem novamente, até com matéria de aula. Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer a doutora Josne, Ana, mais uma vez aqui. Vocês viram que a nossa jornada é longa, né? São 29 práticas. A ideia é ter uma live para cada uma delas, fora a próxima. A nossa próxima live será sobre o estado atual das PICs, com a doutora Eneida, né? Se não me engano, será 18 de outubro, que é a terceira segunda-feira do mês, das 19 às 20. E eu queria agradecer muito o privilégio, a oportunidade que você nos deu de compartilhar esse momento com a gente. Acho fundamental, essencial. Afinal, quando falamos em integração,
é importante integrar todos os atores envolvidos. E a gente tem que lembrar que esse ator que se integra aqui, nessa série de lives, através de você, é o escritor, roteirista e diretor disso, e ator também, né? Então, é o mais importante. Se não fosse ele, nós não teríamos o palco, né, que temos aqui. Tanto aqui para as lives, quanto para as práticas. E o público não teria essa peça para se deleitar e aproveitar, né? Então, muito obrigado. Estou muito feliz em saber que nos encontraremos de novo. Você viu que vai ser cobrada por isso. E queria saber se você quer falar alguma coisa para encerrar, uma mensagem final, alguma fala final para encerrar. Antes de qualquer coisa, agradecer a vocês, né? Eu acho que o máximo que a gente pode contribuir, né, com um grãozinho de areia nesse entendimento desse universo enorme, né, que é a saúde integrativa, nós aqui estamos à disposição. É importante, né, Eduardo, Ana e Josi, a gente pensar que, pelo menos do meu ponto de vista, a grande missão dessa política, dessa iniciativa no Ministério da Saúde, talvez seja, pouco a pouco, colocar para as pessoas um novo conceito de saúde, né? Porque, afinal de contas, nós estamos num sistema de saúde que olha primeiro para a doença, né? E talvez pouco para o ser humano. Então, esse conceito de integralidade, eu acho que ele deve ser visto com muita seriedade nessa política, né? Em cada um de nós que trabalha com essas práticas, que oferta, a gente sabe que, pelo menos comigo foi assim, eu tenho certeza que com vocês também foi assim, né? Essas práticas, quando a gente realmente se permite, muda a nossa vida, muda a nossa percepção de vida, né, e realmente nos direciona para um outro caminho, que é um caminho de olhar a saúde pelo ponto de vista realmente da integralidade e da inclusão, né? Onde todos somos, de fato, não existe nada separado, né? Nós estamos integrados ao meio ambiente, a tudo. Então, é um grande desafio, de fato, estar no Ministério com um olhar que é diferente da integralidade, né, no sentido prático da coisa. Esse é o maior desafio, né? Mas eu tenho certeza que todo o trabalho desenvolvido, né, aqui na nossa coordenação, que é uma coordenação pequena, a nossa equipe é uma equipe pequena, mas é uma equipe muito dedicada, todos aqui trabalham com algum tipo de prática, são praticantes, usuários, enfim, realmente estão inseridos nesse universo, né? E é isso que vale a pena. Estamos aqui todos os dias, né? Trabalhamos aqui nessa rotina, num cenário que não é fácil, que é o cenário de governo federal, com todos os desafios, mas estamos aqui realmente com um propósito focado no fortalecimento dessa política, né? E no que depender de mim, até quando eu estiver aqui, a gente vai trabalhar para isso, para fortalecer essa política. Dizer, Ana, que é um prazer, né, te rever de novo. Nós nos conhecemos da área terapêutica, né, onde eu sou mestra de Reiki também, é uma das práticas que transformou a minha vida, né, que eu amo. Nós nos conhecemos também desse cenário, dizer que é um grande prazer ter você como minha amiga, né? É um prazer receber esse convite também por intermédio seu. É um prazer, Josi, minha colega, te conhecer, dizer que enquanto pesquisadora também, né, eu tenho aí a minha caminhada até o pós-doutorado na área de infectologia. Eu estou disponível para apoiá-la também no que for necessário. E o Eduardo, um prazer, Eduardo, te conhecer, né? Necessitamos de mais médicos cada vez mais, né, com a sua visão. Um grande abraço, vamos conversando e espero o próximo convite. Obrigado, sinta-se convidada já. Obrigada, amiga. Obrigada, querida, prazer em conhecê-la, é um prazer ter essa noite agradecida aqui por suas palavras. Bom, e obrigado a todos que acompanharam. Estejam com a gente e acompanhem a série. Até mais. Obrigado.